Foi. Bem lembrado. Ok. Ok. Vamos lá, onde é que eu estava aqui? Então, estava na apresentação da professora. Tá? Nós temos também a psicóloga clínica organizacional, a Daiane Dalmichin, que tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, Live Professional Coach com certificação internacional, autora de vários livros, palestrante, presença constante na mídia nacional. Professor Marcelo Rivani, mestre em Educação e Gestão, MBA em Gestão de Pessoas pela FGV, pós-graduado em Psicologia com especialização em Psicanálise, também docente na FGV, com trabalho e larga experiência internacional. Então, são as nossas personalidades de hoje que vão nos brindar aí com essa experiência, esse bate-papo aí. A gente tem na sala também o Alexander Messias, que é diretor do CEM, conveniado da FGV, que pode dar umas palavrinhas iniciais também, né, para a turma aí, e a gente inicia o nosso bate-papo aí. Beleza, não, só desejar boas-vindas a todos, né? Estava comentando com a Analígia agora, né? 2 anos com essa pandemia aí enfim, que muito nos abalou, por um lado, mas também nos deu ferramentas, né? Por outro, quer dizer, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente nem imaginaria reunir alunos interessados aí de Campo Grande, Joinville, Caxias, Santa Maria, numa sala, né? Nem que seja virtual. Então, eu acho isso muito legal. Então, desejar aí a todos que sejam muito bem-vindos, né? Para os que pela primeira vez aí um contato com a FGV, né? Bem como a professora Analígia falou, esse novo mundo que se abre, né? E então, sem mais delongas, já gostaria de passar a palavra para os que têm muito a dizer, os professores convidados aí, o professor Marcelo, a professora Daiane e a professora Analígia, contigo. Bom, muito obrigada, Messias. É um prazer estar aqui com vocês. Messias e o Rodolfo, né, sempre dando exemplo aí, estando aqui prestigiando o evento. Então, agradeço aí muitíssimo, né, essa postura de vocês. Como líderes, hoje vamos falar de líderes, né? Como líderes, vocês não só organizam, né? Não só geram, né? Mas vocês também estão junto. Então, isso mostra, né, um pouquinho da CEM, que é a nossa conveniada de tanto tempo, uma das primeiras lá da FGV, né? Só foi expandindo, e agora estamos aí mais de 25 anos, para dar um número. Para dar um número certo, é muito tempo, né? E agora também com Blumenau e Joinville. Então, gente, muito bem-vindos. Caxias do Sul, Santa Maria, Joinville, Blumenau e Campo Grande. Alunos ou futuros alunos ou convidados interessados em geral, nós estamos aqui para falar de um tema bem importante, que é a liderança em tempos de crise. Eu vou convidar quem quiser abrir a sua janela, porque eu digo assim, abrir a janela, né? Então, quem quiser abrir a câmera, vai ser um prazer a gente poder olhar, né? A gente aqui que fala de gente, estou aqui com o Rivani, com a Daiane, e a gente gosta de ver vocês. Então, quem quiser, fique à vontade, vai ser um grande prazer para a gente aqui, né? E hoje o que está acontecendo aqui, obrigada, olha lá, né? A Kelly já abrindo a sua janela, a Redme. Essa pessoa quer abrir, né? E fica assim, será que eu abro? E a gente gosta tanto quando vocês abrem a janela, né? Podem abrir a janela aí. E a gente, hoje, um pouco do que vai acontecer, né, gente? Hoje nós precisamos dessas conexões, né? Ter as pessoas junto, né? Debater o tema, ouvir quem está aí do outro lado, né? Compartilhar a experiência.
E com essa facilidade da tecnologia, olha só que bacana a gente poder reunir aqui pessoas de diferentes lugares com o mesmo objetivo, que é essa questão da gestão de pessoas, da liderança, a importância, né? E como que isso tudo impacta, né? Nos tempos que a gente vive hoje. A gente sempre fala, né? Os líderes são aquelas pessoas que levam a organização, são aquelas pessoas que inspiram, né? Que são os multiplicadores, que fazem realmente acontecer. Por isso, até meu agradecimento aqui ao Rodolfo e ao Messias por estarem aqui com a gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para a gente falar um pouquinho sobre isso e depois a gente já vai para o debate, ok? Então, gestão de pessoas em tempos de crise, como liderar uma nova realidade. Por que estamos aqui? Deixa cada um pensando, por que estamos aqui? Porque queremos fazer diferente no sentido de melhor, porque entendemos a importância do conhecimento. Se eu quero me diferenciar, eu preciso conhecer. Se eu quero agir, eu tenho que ter o conhecimento para me incomodar. O incômodo vai me motivar a agir. E aí não tem jeito. É estar no banco escolar, é estar reunido com pessoas para discutir um tema, é levar isso para o meu ambiente e fazer a mudança, fazer a diferença com tudo isso, né? Aí eu já quero iniciar com uma provocação aqui, né? Imaginem 4 indígenas, um adulto e 3 crianças. Podem imaginar? Quem quer contar para mim como imaginou, hein? Tem Liliane, tem André, tem Marisa, tem Kelly, tem Daniel. Tem mais gente aqui. Como é que imaginaram? O que veio à cabeça? Primeira coisa que veio à cabeça, fala para mim. O adulto passando ensinamentos às crianças. Ensinando as crianças, Fernando, legal. Daniel, o que você, acho que você ia falar? Eu imaginei o adulto cuidando das crianças, estando ali, supervisionando, olhando elas. Aonde que eles estavam? Onde é que eles veio na... Eles estavam, para mim, quando eu imaginei indígenas, eu imaginei na selva, algo assim, sabe? Legal. Olha só, né? Indígenas na selva ensinando crianças. Por que não, né? E por que não assim também? Quem imaginou assim? O Daniel agora ficou olhando, né, Daniel? Não foi o que veio à cabeça primeiro? Olha que... Pode falar, Daniel. Essa imagem não, eu imaginei mesmo na selva mesmo. Mas olha só, gente, não tem um certo e um errado. Aqui eu estou mostrando para vocês um indígena, né, que pode ser um empresário, um político, 3 crianças indígenas na escola. Mas não está errado os indígenas do Fernando, do Daniel, não está errado. Mas tem outras percepções. O que eu quero dizer para vocês? Se você quer ampliar a sua visão, compartilhe percepções. Não confie só no que vem primeiro à sua mente, não que esteja errado, mas culturalmente nós temos esse hábito. O que vem à minha mente é o que é. Mas e o que tem além disso? O que eu posso entender quando até eu busco conhecimento, quando eu conheço pessoas, quando eu compartilho percepções? E aí eu entendo que um indígena adulto e 3 crianças indígenas podem estar na beira do lago, podem estar ensinando as crianças, podem estar, né, peladinhos, né, com pintadinhos, ou podem estar na escola. Tem gente que diz assim, eu imaginei na beira da estrada vendendo artesanato. Ué, também pode. Tudo pode. A gente tem que agregar, a gente tem que trabalhar, né, no foco do nosso senso crítico, no discernir, no entender que escolhas eu posso fazer. E aqui, né, nós vamos discutir um pouco disso.
Ou seja, quando você vai para um MBA, quem já está aí matriculado, ou quando você se propõe a realmente buscar esse conhecimento, você expande a consciência, você derruba crenças. Isso não tem volta, tem incômodo. E o incômodo pode fazer você mudar. E é a mudança que a gente espera, é a mudança que a gente quer. Então, hoje, o que a gente vê? Né? A gente vê um grande aumento da tecnologia, exemplo que a gente está aqui, né, gente? Olha, eu vou fazer isso mais vezes, hein, com os meus alunos, eu vou fazer essa mistura, hein? Eu quero vocês em contato. Vamos otimizar isso aí, hein? E aí a tecnologia nos permite isso. Um mercado, um consumidor mais exigente. Nós temos novos mercados, nós temos a globalização, uma competitividade, novas gerações e crise. Hoje nós vamos falar de crise, de liderança, crise coronavírus, a guerra na Ucrânia. Gente, olha quanta coisa mudou se a gente comparar esses paradigmas, né? Do mundo mais estável para o mundo complexo. Nunca vivemos tanto a imprevisibilidade. Como é que eu lido com a imprevisibilidade? Eu finjo que ela não está acontecendo? Ou eu me preparo para tomar decisões, mesmo com a imprevisibilidade, que faz parte desse novo ambiente? Hoje eu sei que o que eu preciso é ter qualidade. Hoje, o que eu quero é a experiência, não é mais o produto nem o serviço que fideliza, é a experiência. O produto e o serviço, eles estão dentro da experiência. Mas, para isso, o que eu preciso? Não mais aquela mão de obra especializada, eu preciso de um profissional empreendedor multifuncional, onde o que tem que valer é o capital intelectual, é o conhecimento que te leva a um ponto mais alto. Então, você tem que se preparar, você tem que entender disso, você tem que enfrentar isso. Aí vem a questão da sua atitude, da sua inteligência emocional, que nós vamos já falar sobre isso também. Hoje nós falamos de um organograma achatado. Hoje as pessoas não querem burocracia, as pessoas querem autonomia. Então, esse contexto mudou muito. Eu quero agilidade. Eu preciso de parceria e compromisso, não mais policiamento e controle. Vocês imaginem, policiamento e controle, nesse tempo todo que a gente viveu aí, trabalhando remotamente. Como que eu vou controlar as pessoas? Eu tenho que liderar as pessoas. Eu tenho que mostrar, eu tenho que trabalhar transparência, onde todos sabem para onde a empresa caminha. Todos têm cabeça e corpo e devem ser integrados nessas decisões, e não só a cúpula, né, a alta administração. Antes, a gente só falava que o dinheiro era o que motivava mais. Hoje, se eu perguntar para o Daniel, ele vai dizer assim, para aí, eu quero conhecer o mundo. Não é, Daniel? Então, mudou muito. Hoje tem outras necessidades, e a gente tem que entender isso. Hoje tem novas formas de gerenciamento, estruturas mais participativas, integradas, descentralizadas, autônomas, flexíveis. Hoje a gente fala dos trabalhadores pela missão. O que a gente viu na área da saúde? Tinha que ter uma missão muito forte, né? Para, no meio de toda a crise, você continuar lá. E as lideranças? E não sair correndo, porque o medo faz isso com a gente. Então, como é que você se mantém? Onde é que está a missão nisso tudo? E aí a gente vê novas relações de trabalho. Hoje eu preciso do ganha-ganha. Hoje tem que ter essa sintonia mais do que nunca. O que a empresa espera? O que as pessoas querem? Não dá mais para dizer, eu mando e você obedece. Ok, eu vou obedecer até eu não ter escolha. Na hora que eu tiver escolha, e aí eu vou investir na minha empregabilidade, eu não vou mais obedecer. Eu vou para aí, vou trabalhar onde eu fico feliz, onde eu sou feliz. Então, eu tenho que rever tudo isso, né? Mas tem muita empresa por aí que manda e obedece e está viva até hoje. Bom, tudo bem, não sei até quando. Prefiro não arriscar, prefiro me preparar. Hoje, o que a gente quer é um profissional multiqualificado. É aquele que é capaz de gerar mudanças, que tem motivação, que tem raciocínio lógico, que tem capacidade de abstração.
que seja criativo, inovador, que saiba trabalhar em equipe, que tenha visão sistêmica, que saiba administrar as suas emoções e que busque conhecimento constantemente. Ou seja, não tem como voltar atrás. Vivemos numa economia compartilhada. Vamos falar de percepção? Sim. E a percepção, hoje, ela é diferenciada. Hoje, o que eu quero é que me entreguem valor. Depois eu decido o que fazer. Porque eu estou mais exigente. E eu quero uma boa experiência. Eu não quero só o que eu estou buscando, eu quero um todo. E a filosofia humanizada contribui para isso. Porque eu não quero ser tratado como mais um. Eu não quero ser mais um aluno da CEM. Eu quero ser um aluno da CEM, que eu vou falar do Daniel aqui, né, Daniel? Vou aproveitar, tá bom? Eu quero ser o Daniel da CEM. Ou seja, e quem trabalha com quem recebe o Daniel? Também é uma pessoa que a CEM, enquanto instituição, também tem que ter uma filosofia humanizada para essa pessoa transferir essa relação. Muita coisa hoje mudou e a gente tem que entender que se eu não tiver com esse entendimento e sabendo administrar todas essas mudanças, eu já estou atrás. Empresas que estavam esperando a pandemia acabar para fazer as suas reuniões, né, globais, o que aconteceu? Saíram atrás, porque a pandemia durou 2 anos, agora que estamos voltando. Então, como que eu vivo nessa total conectividade, que é uma cultura 24/7, mas eu cuido da minha saúde? O que a gente vê muito hoje? E a tecnologia também faz isso, né, gente? Relações superficiais. Uma tendência ao egocentrismo. Quanto menos eu dou, menos eu recebo. E aí, o que eu fico? Carente. E, por isso, a importância na gestão de pessoas, que é uma área que vem crescendo. Eu coordeno esse MBA, né, voltado para a gestão de pessoas, há 17 anos na Fundação Getúlio Vargas. Gente, em 17 anos eu vi muita coisa mudar e crescer cada vez mais essa área. Não é por nada, não, é por necessidade mesmo. Porque eu tenho que entender mais de pessoas, mais de gente. Qual é o perigo? O perigo é eu não ter essa visão de futuro, eu pensar sempre da mesma forma. Medo da mudança, querer ficar na zona de conforto, isso é um perigo. O líder ele tem que ser o primeiro a fazer isso acontecer. Ou seja, ele é um facilitador da aprendizagem, ele estimula, ele dá o exemplo. E o ponto crítico? As pessoas. As pessoas e a liderança, ela tem esse papel de exercer influência, estabelecer relações de confiança para atingir os objetivos estratégicos. Alguns desafios da liderança: ajudar a sua equipe a ter foco, gerenciar o significado. Significado tem a ver com propósito. Vamos falar hoje aqui. Estou dando aqui, fazendo uma introdução do que a gente vai entrar agora, né? Vamos falar do significado. Autoconhecimento. Para eu ter inteligência emocional, eu preciso ter autoconhecimento. Para eu ser um bom líder, eu tenho que ter autoconhecimento. Para poder também gerenciar a confiança. Como que eu faço as pessoas confiarem em mim enquanto líder? Mostrando competências, credibilidade. Vamos falar também sobre credibilidade. Fazer o que eu digo. Sinceridade, não esconder o jogo. Coerência, não só dizer o que o outro quer ouvir. Aceitar críticas. E, muito importante, interesse genuíno no outro. Aliás, foi uma das competências que se destacaram na pandemia, na crise. Foi você mostrar a maior instabilidade emocional, o seu interesse no outro. Como que eu faço isso? Como é que eu crio confiança? Ajudando os meus liderados a encontrarem o significado, informando sobre decisões importantes, envolvendo eles com essas decisões.
agradecendo, reconhecendo, ajudando a desenvolver, pensando no ambiente, comemorando. Sim, as pessoas esqueceram de comemorar, vão comemorar mais, e compartilhando os resultados da empresa. Ou seja, isso gera vantagem competitiva, isso gera engajamento. É importante entender e administrar suas próprias emoções como líder, inspirar com exemplos e atitudes, conhecer as pessoas e, claro, né, saber o que a empresa precisa e ser mais estratégico. Vamos entrar, então, um pouco nesse assunto, né? O que é o ser estratégico em momentos de crise? Então, eu vou começar trazendo a Daiane para falar um pouquinho, Daiane. A Daiane, ela é especialista nisso, ela trabalha, né, gerenciando crises, se você quiser resumir rapidamente, né, como é que é o teu dia a dia. E aí eu queria, Daiane, que você colocasse um pouquinho para nós o que é crise, o que significa isso no sentido mais amplo, para a gente ir costurando aí com a liderança. Gente, quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão, tá? A gente quer uma coisa assim bem interativa, certo? Estamos aqui por vocês. Daiane, é um prazer te ter aqui com a gente. Se você, então, puder entrar um pouquinho, né, no que você faz e o que é essa crise aí, né, no aspecto mais amplo. Muito boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou psicóloga e a minha especialidade é administração de crise. Então, eu vou começar falando um pouquinho o que é crise, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que é uma situação crítica. Eu trabalho com situações de crise bastante claras no mundo, dentro das empresas, né? Então, eu sou consultora de uma empresa que, quando acontece uma situação, e aí eu vou entrar na definição de crise, o que é crise? É algo que chega de uma maneira inesperada e que vai causar conflito, desestabilidade, desordem, pode ser tanto emocional, como o físico, que é uma doença, pode ser social, pode ser individual, pode ser coletiva. E o meu trabalho, por exemplo, é entrar numa empresa, num banco, por exemplo, que acabou de ser assaltado. Então, o meu papel ali é administrar aqueles funcionários que acabaram de viver uma situação crítica. Eu também fiz atendimento dos familiares da vítima da TAM, do avião da TAM que caiu em 2007. Então, nós fomos acionados para trabalhar com as pessoas que estavam vivendo um momento de impacto. Então, essas crises são fáceis da gente perceber. A própria coronavírus, que é uma das situações de crise mais impactante que nós tivemos, a guerra, enfim. Mas a gente também tem situações de crise pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente vai viver situações críticas. Isso é fato. O nascimento é uma crise, né? É um momento de transformação. A crise, ela é entendida, ela é vivida, ela é experimentada, ela é sofrida de maneira diferente por cada pessoa. E eu falo que é muito importante, né, principalmente um líder, entender isso, compreender isso, né, porque vai além da empatia, né, ser empático, porque aquela situação que para mim pode parecer pequena, para o outro pode ser bastante impactante. Então, a gente nunca pode supervalorizar ou desvalorizar a minha crise ou a crise do outro. Né? Então, para cada pessoa, Ana, é de uma forma e precisa ser respeitado. A crise não é que a gente precisa olhar o mundo e ignorar que existe crise porque faz parte da nossa vida. Não. Você precisa identificar aquele processo que está acontecendo, entender que se aconteceu algo, está ali uma situação crítica, algo precisa ser revisto, por isso que muitas vezes a gente escuta que a crise é uma oportunidade,
mas isso também não pode ser algo que a gente se acomoda. Então, ela é uma oportunidade de movimentação e de transformação. Hoje, felizmente, as empresas cada vez mais estão preocupadas em trabalhar os seus colaboradores, os seus funcionários em situações de crise. Um trabalho, por exemplo, que eu faço também, que eu acho muito interessante e fundamental, é quando um membro da equipe falece, se suicida. Já fiz atendimento de colaborador que teve um ataque cardíaco dentro do departamento, e o quanto isso é importante para que você consiga reorganizar emocionalmente essas pessoas. Então, crise, falando bem simples, funciona desta forma. Uhum. Obrigada, Daiane. E aí, quando a gente fala de crise, né, a gente lembra do que a gente viveu no auge da crise, no início aí do coronavírus, né, e como a gente passou por isso. E qual é a imagem de futuro que a gente tem? E como é que a gente leva isso para dentro da organização? Quando a gente fala de Futures Literacy, né, literacia de futuro, é isso, é você entender o que pode acontecer, como é que eu lido com esse futuro. E aí tem a Bibiana Chausa, né, que está sempre com a gente, né, já fez participações aí no nosso Conecta FGV, que eu vou contar para vocês o que é isso. Ela fala, né, no meio da crise, quando começou a crise, o futuro morreu. Gente, o futuro morreu. Quem é que pensava no futuro na crise? A gente pensava na semana seguinte, de estar vivos, da família estar viva. Então, olha só, né, que impacto é esse? E o que eu faço agora que a crise está indo embora, mas tem uma guerra aí, como líder nas organizações? Aí eu vou pedir para o professor Marcelo Rivani, esse professor, hein, Daiane? A Daiane, deixa eu contar para vocês, a Daiane terminou, né, o MBA de pessoas também, aqui há pouco, né, Daiane? Sim. Ela faz parte do Conecta FGV, um projeto feito para vocês. Conecta FGV, o aluno como protagonista. Eu vou botar aqui os links dos eventos que já aconteceram, para vocês olharem depois com calma. E a gente tem um comitê estratégico de alunos, professores, aluno que já não é mais aluno, né, Daiane? Mas continua aluno, porque uma vez aluno da FGV, eu já fui aluna da FGV, o Marcelo Rivani também já, sempre aluno. Então, a gente compartilha aí no Conecta e organiza eventos de temas relevantes, onde os palestrantes são os alunos. Vocês, que são referência, onde atuam, e que são os grandes protagonistas da FGV. Então, eu vou botar ali, né? Depois vocês podem olhar. E o Marcelo Rivani, que foi professor da Daiane, né, Daiane? Foi um maior orgulho. Marcelo, falando de toda essa questão, né, que a Daiane traz de crise, e aí a gente fala de Futures Literacy, né, a literacia de futuro, o futuro que morreu e que agora está nascendo de novo, e a gente está se organizando, e a gente quer buscar conhecimento, e a gente quer se diferenciar. Mas como é que o líder, Rivani, pode trabalhar essa visão, essa percepção de mundo, né? Desse novo mundo, né? No ambiente interno, no ambiente externo à organização, no ambiente mundo, no meio de tanta mudança? Qual é o papel do líder, Rivani? Olha, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês e já, assim, ficar deleitado com tanta coisa bacana, e eu fui anotando. A gente começa com pequenas anotações, aí a Daiane fala e eu vou para o outro lado e vai começando a aumentar esse leque de conversa, percepção, crise. A Daiane colocou uma coisa legal, eu acho que eu vou no finalzinho, e eu mudei todo o meu esquema aqui. Eu falei, não, eu preciso começar com este final. Crise é uma questão de movimentação, transformação. Nem todo mundo quer se transformar e nem todo mundo quer se movimentar. Então, tem gente que nasceu para viver em crise. Seja feliz. Boa sorte. Sabe? Tem gente que quer uma crise
para justificar a sua inoperância, a sua falta de vontade. E o que é pior, terceiriza a Deus a sua incompetência. Porque ele acaba dizendo, bom, você não conseguiu porque Deus não quis. Então, eu acho que, assim, crise, eu acho que é uma coisa muito bacana, dependendo da forma com que a gente possa percebê-la. Então, primeiro, vocês querem se movimentar? Vocês querem essa coisa de ser diferente? Porque aí eu trago um dado que é chato. Eu falei, aliás, ontem eu falei isso numa aula que eu estou fazendo agora, na GV de Santos, aqui em São Paulo, que, assim, às vezes eu pareço um professor apocalíptico, né? Porque eu trago dados como, por exemplo, numa pesquisa feita em 2021 com 64 países, o Brasil está em 44º no ranking de competitividade. É um dado ruim. É um dado triste. 44º de 64. Nós somos 193 países neste mundo aqui. Então, tivemos aí um terço, né, de países pesquisados. Nós somos 44º. Num ranking maior, nós ocupamos 72º lugar. Gente, parte desta falta de competitividade está na mão da liderança. Está na mão da empresa. As pessoas costumam dizer assim, porque a minha empresa é isso, a minha empresa é aquilo. Gente, a tua empresa não é nada. Eu nem sei quais são as empresas representadas por vocês aqui. Mas a tua empresa, sem vocês, não é absolutamente nada. Você que voltou no presencial, tipo, você saiu hoje da empresa, deixou a sua cadeira, cara, a tua cadeira não vai virar e trocar uma ideia com a cadeira do lado. Se você chegar amanhã, ela vai estar do mesmo jeito. Porque uma empresa é feita pelas pessoas que nela trabalham, e não por suas paredes. Então, a pergunta da crise que a Daiane trouxe, a gente quer mudar, a gente quer transformar, porque se a gente quiser transformar, a gente pode tirar o Brasil de um lugar desconfortável. A Ana falava de burocracia. Sabe o que eu me lembrei? E talvez alguns de vocês aqui se lembrem. O nosso país é tão zoado que nós tivemos, no passado, um Ministério da Desburocratização. Gente, a gente tinha um ministério para tentar... Olha que coisa antiga. Bom, dito isso, o que é esta percepção? A percepção é o cara que não gosta de história na escola, acha que história é um saco, é chato, e quando ele fica adulto e consegue ir para a Europa, ele quer tirar foto na frente de museu. Que é para mostrar, né, através da selfie, que, olha, eu estou no Louvre, olha, eu estou no Museu no Metropolitan de Nova York, e o cara não tem a menor ideia do que tem lá dentro. Porque a história é chato. Esta é a percepção que ele tem de mundo. Quer dizer, eu quero saber só a casca. Eu quero mostrar a casca na minha selfie. Mas saber o conteúdo, aí cansa, aí dá trabalho. Então, a percepção passa a ser, de certa forma, para algumas pessoas, algo raso. É a profundidade de um pires. Mas aí o indivíduo entra no Louvre, por exemplo, e vai ver a Gioconda, a Mona Lisa. Aí ele olha, tem aquelas 148 cabeças na frente, ele olha aquele quadro de 60 por 80, vira para o lado e diz para o Messias, porra, é isso, Messias? A Mona Lisa é isso aí? Porra, deixa eu ir embora tomar um café. Ou seja, para aquele cara, aquela Mona Lisa não representou absolutamente nada. Mas para Da Vinci, o que representa aquilo? Acreditem vocês. Um dia, uma mulher olhou para mim e se apaixonou perdidamente. Estamos casados há 30 anos. Quantas pessoas me olharam nesta vida e quantas pessoas eu olhei nesta vida? Por que só uma se apaixonou e por que eu me apaixonei só por uma?
Percepção. Percepção é você perceber as ações e entender que aquilo que você vê, como diria, acho que a Ana já me ouviu falar isso, como diria o Padre Quevedo, finado Padre Quevedo, que a realidade não existe. A realidade realmente não existe. Quando é que a gente consegue conceber a ideia de que nós não vivemos no mesmo mundo, nós habitamos o mesmo planeta apenas? Porque eu vivo no mundo e a Kelly vive em outro. E o Daniel vive em outro. Se der certo da gente se encontrar e esses mundos se coabitarem, bacana. Caso contrário, a gente bate. Que é o conflito, que é a crise. O mundo de Putin não está batendo com o mundo do Vladimir. E não está batendo com o resto do mundo, percebe? Olha o choque, olha a crise. E vai dizer que a pessoa não percebe? Claro que percebe. Só que a questão é como eu quero perceber as coisas. Eu quero perceber as coisas pelo meu ponto de vista ou eu quero perceber as coisas por uma análise? E aí vem uma pegada interessante. Quando você traz o seu ponto de vista, é o que você acha. E desde quando o que você acha é o certo? Quando você acha, você está julgando. E o julgamento é unicamente a sua opinião pessoal sobre aquele ponto. Quando você é um líder, a única coisa que você não pode fazer é julgar. Aliás, julgue-se. Olha o verbo, julgue-se. A única pessoa a quem você pode julgar é você. Os demais, você tem que aprender a fazer análise. E aí vem o exercício de percepção. Porque onde está a verdade? A verdade da Mona Lisa está em Leonardo. A verdade do Marcelo está na Maria do Carmo, a minha esposa. Onde está a verdade? A verdade é algo que tem que ser compartilhado. Aí nasce a percepção. Aí é que você começa a entender como eu vejo o mundo e como a Dai vê o mundo, como o André vê o mundo, como a Verônica vê o mundo. Liderança participativa não é ser democrático e informar um colegiado para que a gente... Não, não é só. Rubem Alves, um filósofo, escritor, ele dizia: eu ouço tanto treinamentos sobre oratória, mas ninguém desenvolve um treinamento sobre escutatória. E ele escreve um texto que você acha na internet chamado Escutatória. É um barato, são 3 páginas, é uma delícia de ler. Tipo, dá para ler hoje deitado na cama antes de dormir no celular, porque é muito gostoso. E ele traz, sem spoiler, mas ele traz assim, e é o que a Dayana trouxe aqui. O problema do outro sempre é mais importante do que o meu. Não importa qual seja o problema do outro, o meu é mais importante. Então, o Messias diria, por exemplo, numa situação corriqueira, gente, eu cheguei atrasado, desculpa. Não, mas você precisa ver o trânsito que eu peguei. Quer dizer, eu nem sei qual foi o trânsito do Messias, mas o meu foi maior. O Daniel diz assim, nossa, eu estou com um problema com a minha esposa. Nossa, e eu com a minha então, Daniel? Aí o Daniel fala, bom, eu matei a minha esposa, vamos lá, o que você fez com a tua? Sabe, parece que é uma disputa de quem fez mais, onde o problema é maior. Se você quer convencer alguém, escute a pessoa. Só escutando alguém, você consegue convencê-la ou persuadi-la. Isso é liderança no momento de crise. Porque, só para encerrar já este primeira parte aqui, porque crise, eu tenho quase 60 anos. Eu sei que não parece, mas tem. Cara, eu ouço crise desde que eu era criança. Nos anos 70 tinha uma expressão, o Brasil, ame-o ou deixe-o. Já vivíamos numa crise externa. Não adianta, é utópico achar que tudo vai ser... Se o mundo achar a paz, ele vai ficar um lugar muito chato para se viver. É claro, eu não vou trazer as questões que a Dayana trabalha na questão, eu sou um psicanalista, eu atendo em consultório também, então a gente sabe o que é as pessoas entrarem no consultório e trazerem seus problemas. Né? Então, é claro. Agora, crise a gente tem que enfrentar. Crise
não é escolher o que eu quero enfrentar. Ontem, num bate-papo que nós tivemos, é assim, as pessoas ficam condoídas com a guerra na Ucrânia. Mas sabe quantas guerras estão acontecendo neste exato momento no mundo? Várias, não é só da Ucrânia, não. A Síria continua, a Líbia continua. Por que a gente não se importa? Por que a gente se importa com o cara que é atropelado na nossa frente, mas o cara que é atropelado lá em Singapura, eu nem sei, então eu nem ligo. Eu não posso escolher a crise. Eu tenho que aprender a conviver com a crise. Eu tenho que aprender a enxergar que vivemos em crise. A psicanálise diz que nós não vivemos em busca do prazer. Nós vivemos para evitar o desprazer. Ou seja, a nossa vida já é um desprazer de nascimento. A Daiane colocou, o nascimento é uma crise, já é ruim. Eu estou no quentinho, eu estou sendo alimentado, porra, eu vou ter que sair e pensar que daqui a alguns anos eu vou ter que pagar boleto. Oh, que troço chato! Estava muito melhor onde eu estava. Você já vive uma crise ao nascer. Ou seja, o ato do respirar é o teu primeiro desprazer. Então, a gente vive para evitar o desprazer. O Peter Drucker nos ensina, não se ache um gênio por resolver um problema. Você só voltou à normalidade. Qual é a normalidade? Avalie como você percebe as coisas. Agora, fundamentalmente, olha para o teu umbigo, tá? Como você se percebe. Como você se enxerga. Segue daí, Ana, senão eu fico aqui. Tá sem áudio. Esse professor, gente, esse professor, os alunos amam, né, Daiane? E, na verdade, a percepção também está aí, né? Como vocês, eu gostei que a Ângela colocou aqui, que legal, né? Essa valorização do aluno, né? É isso aí, foi a Ângela, né? A Ângela bota aqui, né? Que bacana, né? Parabéns pela valorização dos alunos, aprendendo a aprender. Ô, Ângela, não tem mais disso, a gente está aqui para trocar. A gente, sim, valoriza os alunos. E aí, eu ouvindo o Rivani falar, eu lembro, há quase 17 anos atrás, porque eu recém estava como coordenadora, eu fui assistir o fechamento da turma do Rivani, porque foi meu aluno. E aí, quando eu vi ele falando, e com toda aquela bagagem, eu falei assim, meu Deus, deixa eu conhecer mais esse aluno, porque esse aluno, já faz uns 15 anos isso, né? Ele tem tudo para ser um grande professor. Hoje ele é aí disputadíssimo, né? É fantástica a explanação do professor. Joia, Débora. E pensa na minha crise, Ana, quando você me convidou. Gente, vocês sabem o que é ser convidado para ser um professor da Fundação Getúlio Vargas? Vocês têm noção do que é isso? Um aluno... Desculpa, Ana, te cortei, mas eu não podia deixar de trazer o que é... Eu vivi momentos de crise, porque assim, gente, eu trabalho com treinamento, eu trabalho com consultoria, educação corporativa, então, ok, sala de aula para mim é tranquilo, bora lá. Cara, mas é assim, era eu comigo. No lombo, uma Fundação Getúlio Vargas, ter esta chancela, vocês têm ideia do que foi a expectativa da perspectiva de ser um professor para a primeira ligação da Lani, assim, professor, o senhor tem a data de tal coisa? Porque uma professora ficou doente e a Ana Lídia perguntou se o senhor poderia substituí-la numa matéria de gestão de desempenho, uma matéria técnica de recursos humanos. E eu falei, tenho, mas eu parecia uma pedra de gelo falando. De tão, assim, sabe, tenso que eu estava. Agora, o Rivani, agora eu vou falar uma crise que eu tenho, porque eu descobri a pérola, aí os outros coordenadores todos descobriram, e agora eu tenho que brigar com ele para ele me dar a agenda dele, mas, enfim, né? Isso é muita competência. Os alunos adoram homenageado pelas turmas aí. Mas, Daiane, nossa aluna, que não é mais aluna, né? Já foi aluna, eu queria, Daiane, que você, o Rivani, vem toda essa parte de percepção da liderança, da diferença que isso faz, e eu queria que você comentasse um pouquinho disso, dentro da tua vivência, Daiane. Qual a diferença que faz
a postura desse líder, né, que é resultado de uma percepção para poder liderar, né, num momento de crise, influenciar e inspirar e ajudar, né, os seus liderados a passarem por diversas situações que fazem parte aí do nosso dia a dia. Bom, o líder é uma figura que desempenha um papel fundamental, né, durante um processo de crise. Isso a gente vê claramente numa situação, como eu falei, eu trabalho com várias situações, como o professor Marcelo falou, a gente no consultório recebe pessoas em crise, né? Ninguém vai procurar o psicólogo porque não tem o que fazer. Na grande maioria, uma crise, vamos dizer assim, uma crise ruim, porque também tem crises boas, como a do professor, que ele acabou de falar, né? Então, quando a Ana Lígia me liga falando, Dai, você pode fazer uma palestra? Eu também entro em crise, né? Mas é uma crise boa, é uma coisa boa, que faz com que a gente se mexa, né? E o papel do líder, então, quando eu entro numa situação de crise, vamos dizer assim, mais clara, vou pegar uma situação de assalto, por exemplo. Aliás, eu vou contar para vocês falando da crise de quando eu comecei a fazer esse trabalho. Foi em 2006 que eu comecei a trabalhar com crise. Eu estava grávida do meu terceiro filho e uma gravidez de risco. E aí tocou o telefone e me falaram, Daiane, aconteceu um assalto, eu moro na região de Osasco, numa agência em Osasco, na agência de um banco, e a gente precisa de um psicólogo para atender os funcionários impactados. Eu falei, e? Não, o seu nome está aqui no nosso cadastro, e você poderia ir lá fazer esse atendimento? Falei, eu? Mas só que assim como o Marcelo, falei, vou, acho que eu vou. Eu lembro que um trajeto de 5 minutos, acho que demorou uns 5 dias para eu chegar, rezando, né? Porque quando a gente não sabe a técnica, a gente reza. Eu cheguei lá, e a partir dali, então, eu comecei a atender. E qual que é a visão que a gente vê, a importância de como o líder lida numa situação de crise? Então, eu vou colocar 2 cenários aqui, muito comuns. Então, eu chego, estou visualizando, inclusive, uma cena muito característica de um caso que aconteceu. Eu cheguei na agência e tinha acabado de sair, inclusive, os assaltantes tinham sido presos. E as pessoas me perguntam se eu já entrei com assaltante dentro. Não, já fiz intermediação, mas nunca dentro da agência. E esses daí, inclusive, estavam saindo. E a equipe, imagina, gente, é uma situação onde você tem ali uma situação de morte iminente, você sente que você vai morrer, né? E quando eu cheguei, esse gestor, esse gerente geral da agência falou para mim assim, quem é você? Falei, eu sou a psicóloga, né? Apresentei meu CRP, ele falou, então é o seguinte, faz o seguinte, fica ali na sala, uma salinha que eu vou ver quem quer ir falar com você. É óbvio que quando você chega numa agência, eu não sei se tem funcionários de banco aqui, acabou o assalto, você tem polícia, você tem a inspetoria do banco, você tem a parte de segurança, você tem a psicóloga, então você tem uma zona ali naquele lugar que a gente entende. Mas quando o gestor ele chega e ele faz isso, ele está já mostrando para a equipe dele que tem que ser forte, que aquele episódio faz parte da vida de um bancário. O que acontece? 15 dias depois eu tenho que voltar para ver como está essa agência. Esse tipo de realidade, desse cenário que eu encontro com esse tipo de gestor, onde ele fala para a equipe dele, levanta a sacode a poeira e dá volta por cima. Você sabia que trabalhar no banco é isso. Eu quando eu chego 15 dias depois, eu encontro uma equipe, metade está de licença, metade saiu de férias, uma parte saiu de férias, uma parte pediu demissão, a outra pediu transferência, e está todo mundo doente. E eu lembro de algumas situações onde eu cheguei na agência, e às vezes a situação até muito mais, que talvez não fosse tão impactante, mas o gestor chega e fala, quem é você? Sou a Daiane, porque eles estão todos assustados. Fala, poxa, você é psicóloga, que bom que você chegou. Gente, eu não estou falando que bom que ele está sendo educado comigo. Ele começa a mostrar para a equipe dele que tem alguém cuidando de todo mundo. E para todas as situações eu falo, posso conversar um pouquinho com você antes para entender um pouquinho da sua equipe? Esse gestor, ele fala, vamos
vamos conversar, a gente vai para uma sala, ele fala para o delegado da polícia, agora dá licença, né? E todo mundo sabe ali que precisa daquilo. Depois que a gente conversa e eu trabalho um pouquinho ele, nós vamos para o grupo. E é um gestor que ele fala, não, vamos reunir a equipe. Olha, tesoureira, agora você vai esperar um pouquinho, você vai vir para cá. E ele começa o depoimento dele dizendo, porque eu só começo, não existe dispositivo para ninguém, não existe uma psicóloga que nasce com dispositivo para não chorar e não sentir sofrimento do outro. Não existe profissional com dispositivo apropriado. Então, não existe funcionário de banco que tem um dispositivo que ele não ficar abalado com assalto. E quando ele começa a falar, e quando ele coloca a fragilidade dele, quando ele mostra que ele também está impactado, essa equipe também fala, e a gente sabe que quando a gente fala, a gente organiza os nossos pensamentos. E o que acontece? Essa equipe, no dia seguinte, ela está ótima. Eles choram junto, eles abraçam junto. Aquele chefe, ele é visto como um cara corajoso, um cara forte, que ele ensina as pessoas ali, ele mostra como modelo que a gente não vai enfrentar uma crise fazendo de conta que ela não existe. A gente vai enfrentar a crise, vai identificar todo o impacto dela, a gente estimula isso, né? Não é que o psicólogo gosta de ver a pessoa chorar, mas a gente incentiva a pessoa a identificar aonde está pegando ali nela, aonde está doendo. E depois a gente trabalha isso, né? Eu tenho 1h30 para deixar as pessoas bem, e aí quando eu volto 15 dias, essa equipe está forte. Eu não vou dizer que pronta para outra, mas ela está forte. Quando a gente fala de saúde mental, né, a definição de saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo enfrenta o seu estresse, as situações críticas, reconhecendo que ele tem nele ferramentas, que ele tem nele recursos internos, para que ele continue vivendo. E o que são esses recursos internos? São justamente os aprendizados que a gente tem ao longo das nossas vidas, a cada crise que a gente vive. Então, quanto mais eu enfrento a crise, eu identifico como ela gera um impacto em mim e no mundo. Isso eu estou falando para o líder dentro da empresa, estou dizendo para um professor, né? Os professores aqui sabem, né? O quanto que às vezes a gente tem que reconhecer alguma coisa que não está bem, porque isso vai refletir positivamente, né? A crise ela pode contaminar ou contagiar, depende de quem está ali no comando, como vai conduzir aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante, que é fundamental para as pessoas, e eu quero aqui aproveitar, porque além de psicóloga, né, consultora de crise, eu tenho um restaurante, eu sou franqueada de um Spoleto. Não sei se vocês conhecem, é uma culinária italiana, e que eu enfrentei como líder uma das maiores crises quando começou a pandemia. O meu restaurante é um restaurante pequeno, um shopping que não é muito famoso, vamos dizer assim, ele é um dos shoppings mais antigos de São Paulo, e ali eu fechei as minhas portas, como todo mundo, e 3 dias depois, então, a franquia e o shopping me convidaram para trabalhar no delivery. Eu já trabalhava com as plataformas, né, com os aplicativos de delivery, mas nós não sabíamos ali, estávamos todos em crise. A gente tinha que proteger o nosso negócio, proteger a nossa saúde, proteger a nossa família, o nosso emocional. Eu tinha um monte de paciente surtado. Eu também estava tendendo a aprender a lidar com essa realidade tecnológica de atender através da telinha. E aí, como líder ali, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu sabia, porque como a Ana falou, nós vivemos de 15 em 15 dias. Isso foi muito, muito difícil. E aí, com 3 dias, eu disse, bom, eu preciso arriscar. Primeiro, eu entrei em desespero, porque a crise faz isso com a gente. Liguei para cada uma dos meus funcionários que estavam em férias coletivas, porque, afinal de contas, nós iríamos voltar todo mundo em 7 de abril de 2020, né? Era o nosso deadline. E eles todos falaram para mim, nós voltamos. Falei, gente, vocês têm que se sentir à vontade. E todos os dias eu chorava. De manhã de medo, à noite de gratidão.
E eu colocava muito isso claro para eles. Talvez por ser psicóloga, as pessoas achassem que eu tinha que ser forte, mas eu via que daquela maneira a gente conseguia fazer aquela catarse, né, professora? Assim, todo mundo ali, ufa, conseguimos, né? E é isso. O papel do gestor na crise é, sim, se desesperar. Ele não tem que ser forte, mas ele precisa aprender a crescer com isso, buscar novas formas, né, de se reinventar, porque se deu crise é porque algo não estava certo. Alguma coisa tem que ser mudada. Eu fico muito triste, como o professor Marcelo falou, eu não consigo deixar de chamar ele de professor, tá, gente? Né, acho que assim, a gente precisa aprender com a crise, a gente precisa entender que vai doer, que muitas coisas a gente tem que ter uma percepção, cada um tem uma percepção, e tem que seguir o jogo, mas autoconhecimento, entender como é que você reage, é assim. Então, eu falo sempre que a crise vai ser olhada baseado em como está a sua saúde mental. Então, sejam assim, aproveitem qualquer crise. A crise no casamento, ela vem muitas vezes para fortalecer o casamento. Se o casal identifica que está em crise e começa a conversar e busca ajuda, com certeza esse casamento ele não morre e ele se fortalece. Um aluno, né, que está ali, que não está indo bem naquela disciplina e ele identifica o que está acontecendo, ele vai com certeza depois ser o melhor aluno naquela disciplina ou naquele curso. A mãe, que a gente vive em crise, né, a mesma coisa, para que a gente consiga desenvolver esses recursos e a gente ter aí uma saúde mental muito melhor, a gente precisa aprender com as crises, né? A gente precisa aprender com as adversidades e ser feliz, né? Olha que legal, né? A Daiane, já te dou a palavra, Marcelo. A Daiane traz todas essas questões, né? E ela diferencia aí, através do seu exemplo, né? Aquele chefe daquele líder, né? Porque o ideal é que todo gestor se desenvolva para ser um líder, né? Esse desenvolvimento está ligado a uma postura de você buscar esse conhecimento, de você estar aberto, de você fazer a sua parte, né, para poder passar pela crise. E aí a Cristiane diz aqui para nós, né, boa noite, muitos gestores se viram eles mesmos, né, numa situação de crise com a pandemia. Sim. E todas as mudanças que essa pandemia trouxe, né, para as organizações. Então, como eles se reinventaram, né, precisaram se reinventar para gerenciar suas crises. E muitos não estavam preparados para isso. Cristiane, acho que ninguém, né, Ana? Acho que ninguém estava, né? Acho que a gente tem que ter essa humildade de entender que ninguém está pronto, mas que a gente pode ir se preparando com a própria situação, né? Acho que a humildade em identificar a sua fraqueza, eu acho que é a grande chave para tudo isso. Aí eu ia dizer para a Cristiane, né? Isso, exatamente isso, né, Daiane? Mas quem estava preparado? E por que não assumir uma vulnerabilidade, como o exemplo que a Daiane trouxe? Na hora que eu assumo uma vulnerabilidade, eu me conecto ao outro. Na hora que o professor está aqui dando aula para vocês, né, no MBA, e diz assim, gente, realmente hoje eu estou... Aí o que acontece? Ele é humano. E aí o aluno diz assim, não, professor, tá tudo bem, não, vamos... Ou seja, você pode ser vulnerável, você não pode ser fraco. Porque ser fraco é uma postura que você assume quando você não busca ser forte. Então, não é ser forte ou fraco, é se desenvolver para aprimorar, né, todas as suas habilidades, né, desenvolver e adquirir mais força, né, trabalhando as suas potencialidades para ser menos fraco, mais forte. Mas você sempre será vulnerável a alguma coisa, né? Gente, quem quiser perguntar, vou passar a palavra para o Marcelo. Uma hora é Marcelo, uma hora é Rivane, mas podem perguntar, podem colocar no chat também, quem tem vergonha de falar, podem dizer de onde que vocês são, estou adorando ver as cidades aqui. Fala, Marcelo.
Só para fazer esse complete, que você também já fez um bom complete. Gente, hoje, mostrar vulnerabilidade é demonstrar força. É meio maluco falar isso, né? Mas tudo bem, eu posso porque eu sou psicólogo, então tá bom. Então, depois eu me trato aqui, né, Daiane? Né? Mas, gente, antigamente, você mostrar vulnerabilidade era uma coisa muito complexa, assim, não, se eu mostrar que eu não sei, eu vou ser rechaçado, eu não vou conseguir uma promoção, enfim, X. Hoje, você mostrar vulnerabilidade mostra que você reconhece os teus pontos fracos. E aí é onde você tem, pelo menos, o discernimento de saber por onde seguir. Eu vou contar uma história, assim, me permite, muito rápida mesmo. Tinha isso é baseado em fatos, tá, gente? Então, eu sempre lembro de falar, quando eu falo baseado em fatos, é assim, quando você vê na televisão aquele filme, né, assim, baseado em fatos reais, gente, tá errado, tá? Porque se já é fato, já é real. Né? Então, baseado numa história verídica, tá valendo. Enfim, não tem nada a ver com a palestra, mas eu lembrei de falar, achei legal. Olha só, uma criança, isso é um fato, um garoto, vai até... Isso é muito antiga, essa história, vai até o pai com o seu boletim. Na época que os pais tinham que assinar o boletim dos filhos do colégio. E aí a criança leva esse boletim, o pai dá uma olhada nas notas e vê lá. História 9, Geografia 9,5, Português 10, Matemática 3. Aí o pai diz assim, bom, tudo bem, vamos lá, eu vou te ajudar na matemática. E aí o pai fica 3 meses ajudando aquela criança na matemática, a criança faz uma nova bateria de provas, traz o boletim para o pai assinar, e o pai olha as notas e vê lá, Português 10, Geografia 9, História 8,5, Matemática 3. Aí o pai fala, caramba, né? Ele sai de casa, vai até uma livraria, compra 3 pilhas de livros de literatura, volta para casa e coloca em cima da mesa da cozinha e chama o garoto. O garoto olha aquelas 3 pilhas e faz a cara que vocês estão fazendo agora, de que é isso? E aí o pai diz assim a ele, olha, pelo que eu percebo no teu desenvolvimento, você jamais será um homem dos números. Você dá toda a pinta de que vai ser um cara das letras. Então eu trouxe esses livros de literatura para que você não esqueça daquilo que você é bom. E eu vou continuar te ensinando matemática para ver se a gente melhora essas notas. O pai desta criança é um gênio em saber que o filho dele, esta criança, era ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Pessoa. Então, se o filho já é quem é, imagine o pai de Fernando Pessoa que teve um ato de extrema genialidade. Ou seja, identifique a tua vulnerabilidade, mas não perca a tua fortaleza. Geralmente as pessoas e os líderes cometem um pouco esta gafe de que, puxa, eu preciso me desenvolver em determinada coisa. Bacana, né? Ele percebeu a sua vulnerabilidade. E ele esquece de fortalecer ou de manter vivo aquilo que ele é bom. Ou seja, essa balança descompensa. Aí ele fica atrasado, ele se perde, porque aí eu estava tão focado em melhorar tal competência e ele percebeu que, tecnologicamente, por exemplo, ele ficou no tempo. Eu acho que essa vulnerabilidade, eu quis só trazer esse exemplo porque eu acho que cabe. E só para responder uma coisa que quem colocou, agora já teve muita gente aqui, e eu esqueci de anotar, mas alguém colocou aqui sobre a questão da liderança no chat, e eu só quero completar assim, para você ser um bom líder, para ser um bom gestor, você precisa no mínimo ter 3 coisas. Você precisa de um monte de coisa, mas pelo menos 3 coisas básicas. A primeira delas, por incrível que pareça, gente, eu sou um cara de 37 anos de recursos humanos. Você tem que gostar de gente. E eu conheço muito RH que não gosta de gente. Cara, se você não gosta de gente, vai ser geólogo, vai estudar uma pedra. Porque pedra não tem... você não precisa dar feedback para pedra. Você não tem convênio, não tem nada, gente. Pedra é legal porque
Agora, você precisa gostar de gente. A segunda coisa, você precisa conhecer as pessoas na qual faz parte da sua equipe. Agora, conhecer não é saber que a Ana é gaúcha, que o Júnior é de Santo André, que a Daiane mora em Osasco. Não, não é isso. Como a Daiane aprende? Qual é a velocidade de absorção da Daiane? Conhecer a sua equipe é saber onde estão as debilidades de conhecimento de aprendizado. E terceiro, ter tempo para a sua equipe. Porque um gestor que entra na operação não faz gestão. Daí, Ana. Ótimo, excelente. E eu adorei que você falou que eu sou gaúcha, porque eu sou gaúcha. Eu moro no Rio há 17 anos, né? Conta da FGV, vim para cá, mas minha terrinha, né, é minha paixão. Gente, olha só, né? Eu estou olhando a hora que eu estou, né? Mas a gente tem que se encaminhar para o final, infelizmente. Eu quero saber se tem mais alguma pergunta aí de vocês. Aqui tem mais, muito bom, ok. Perguntas, gente. Sabe que eu gosto muito dessas conexões que a gente cria quando a gente traz profissionais que se complementam e que falam também do mesmo tema, e que estudam, e que têm prática, e que é professor, é uma recém-aluna, que está aí já se destacando junto do Projeto Conecta e que está aqui com vocês, né? Ana, o Daniel colocou uma questão aqui no chat. Eu ia falar. Como identificar uma crise individual, muitas vezes silenciosa, às vezes em função da carga de trabalho, entrega dos projetos ou expectativas frustradas? Fique à vontade, Marcelo, Daiane. Então, eu posso, Dai? Depois aí eu Pode, lógico. Então, eu começo... Gente, eu sou de São Paulo, tá? Eu também não falei, eu sou aqui próximo ao Parque de Ibirapuera. E depois, Dai, eu quero saber qual é o shopping do teu restaurante, que eu não me lembro. Shopping Continental. Continental, tá ótimo. Ivane, eu vou pedir para você falar, então, aí depois eu passo para a Daiane, para ela deixar uma mensagem final aí para o pessoal, e aí eu vou me despedir também, vou mostrar um pouquinho aqui, rapidamente, só as disciplinas do nosso gestão aí de liderança, pessoas, tá bom? Perfeito. Daniel, às vezes as pessoas gritam em silêncio. A Dai já colocou isso, muito bem colocado, eu só estou reforçando, para dizer assim, quando há uma grande frustração, ou quando há uma frustração, o contraponto de uma frustração é a idealização. O tanto quanto você idealiza determinado objeto em não atingindo é o tanto quanto você se frustra. Portanto, parte da resposta de como identificar uma crise individual é avaliar qual a expectativa da pessoa em cima do objeto proposto. Quer seja um projeto, quer seja uma carga de trabalho, quer seja até o nome da empresa que você gosta de carregar. Sabe? Então, aquela coisa assim, eu sou um professor da Fundação, convidado da Fundação Getúlio Vargas. Gente, isso pode me gerar uma expectativa tal que a minha ansiedade vai no mesmo topo junto com a expectativa. Por quê? Porque a idealização é grande. Então, o que a gente precisa aprender dentro desta crise é medir as nossas idealizações. Porque à medida que você controla, dosa o tanto quanto de idealização, é o tanto quanto você consegue administrar a sua expectativa. Com isso, você controla a sua ansiedade. O Brasil hoje, infelizmente, é detentor, lá vou eu, apocalíptico, né? Mas ele é detentor de um número muito chato também. Hoje nós temos 64% da população jovem corporativa com crises de depressão e 56% com altos índices de ansiedade. Ou seja, o nosso jovem hoje, ele é muito mais depressivo e ansioso. Por quê? Porque ele tem uma característica de ser filho único. Hoje, as famílias no mundo têm uma média de 1/17 filho por casal. Tipo, é um filho e uma samambaia, um filho e um chihuahua, um filho e uma perna. É um filho e mais alguma coisa que não é inteiro. E começa a desaparecer a figura do irmão.
Então, a Analítica, por exemplo, tem 3 irmãos, né, Ana? Você e mais... Hoje, essa figura do irmão começa a desaparecer, ou seja, eu começo a ter casais com filhos únicos. O filho único passa a ser o centro do universo, tudo é para ele, tudo é para ele. Quando ele vai para o mundo corporativo, ele descobre que nem tudo é para ele, ele tem que compartilhar. O filho único, até o amor dos pais, ele não precisa mais disputar, porque os dois amam apenas a um objeto. Então, a idealização de que o mundo é belo, Alice, é muito grande. A hora que ele vai para o mundo corporativo, ele descobre que é Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E aí ele se frustra. Por quê? Porque ele idealiza um mundo onde tudo é para mim, na hora que ele encontra a realidade, nem tudo é para mim. Então, Daniel, como observar? Primeiro, a gente consegue identificar o cara quando ele está caindo, tá? Não queira estender a mão para quem já está estabacado no chão. Não precisa esperar o corpo cair para você perceber que ali deu ruim. Se você é um líder e que sabe que as pessoas vivem em crise, observe o nível de energia que as pessoas passam. Se começou a diminuir essa energia, gente, ali tem um problema. Então, olha, avalie a expectativa de cada um da sua equipe, porque aí você vai perceber quem está gritando e quem não está gritando. Eu quero agradecer, eu vou deixar aqui, gente, meu nome é Marcelo Rivani. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, vai ser um prazer tê-los em minha rede. No meu Instagram também vai ser um prazer. Facebook eu saí porque eu acho que estava exigindo muito do meu intelecto. Eu falei, não dá para ficar mais no Facebook, eu não consigo acompanhar. Então, eu estou no Instagram e no LinkedIn. Ana, toca daí. Muito obrigada, Marcelo. Bem, Daiane, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para esses nossos alunos ou interessados ou público em geral aí, né? Você como recém passou pelo processo, qual é a dica, qual é a mensagem aí que você deixa para o pessoal? Muito bem, só queria complementar uma coisa, né, que o professor Marcelo falou, eu acho que daí vou entrar já, inclusive, nesse final. O que acontece, né? As pessoas têm perguntado muito por que a gente tem aí um jovem, uma criança tão adoecido mentalmente. A gente nunca teve tanto, eu nunca tive tanta criança com ansiedade no consultório antes da pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio dar oportunidade para as pessoas cuidarem da saúde mental. Mas por quê? Por conta disso, né? Essa super proteção que as pessoas dão, que os pais, né, dão para essas crianças, para esses jovens, que impedem justamente de desenvolver essas forças, esses recursos, essas ferramentas que eles precisam adquirir nas frustrações, nas decepções, nos nãos, na nota que ele não conseguiu tirar, né? Não é lógico bater, botar de castigo, gritar, mas os jovens de hoje, as crianças de hoje, o adulto de hoje, ele é questionador. Então, incentivar isso, trazer para a responsabilidade. E eu falando um pouquinho, né, como a Ana falou, eu me formei em julho de 2019, eu sou formada em psicologia, e desde 2010 eu tenho um espoleto, como eu falei aqui. Eu amo psicologia, eu não consigo imaginar minha vida fazendo outra coisa. Eu amo de paixão. Adoro também falar em público. E aí, em 2017, eu fui convidada para escrever um livro. E eu falei, nossa, eu estou tanto tempo parada, porque a gente, quando está fazendo psicologia, a gente estuda o tempo todo, não para de estudar. E aí eu lembro que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, e mais do que isso, eu estava vivendo desafios dentro do meu restaurante. Eu não trabalhava dentro de uma empresa em RH, embora eu vim de RH, né? Comecei na área de RH. Mas eu estava enfrentando algumas coisas e mais do que isso, né? Tinham vários desafios, as pessoas chegavam no consultório trazendo questões do mundo corporativo, e aí eu falei, eu preciso voltar a estudar. E aí o meu marido, que está aqui, ele falou, vamos fazer, por que você não vai fazer uma MBA na GV? Eu falei, e eu? Tanto tempo depois de parar de estudar, estou fazendo curso aqui, curso ali, né? Com 3 filhos, um restaurante, tá louco? Que hora que eu vou fazer isso? Com tantas coisas que eu faço.
Ele falou, você vai dar conta. Eu dei conta, ele também fez GV e me incentivou muito e foi muito desafiador. Porque realmente é o que eu falei para vocês, eu chegava na GV chorando muitas vezes, cheirando a alho, porque eu tinha que deixar a janta dos meus filhos, correndo, e foi um divisor de águas na minha vida, em todos os pontos, em tudo, gente, porque eu trouxe ferramentas lá do curso, da MBA de Gestão Estratégica de Pessoas, para o consultório. A gente tem uma matéria que a gente faz um PDI, Ivo Bonatz, que é o professor, e eu lembro que ele fez, e eu falei, gente, isso aqui é incrível, mas não para trabalhar dentro da empresa, isso aqui é incrível para a vida da pessoa. Eu fiz a primeira módulo dele em dezembro, a gente tinha que entregar valendo nota. Quando eu voltei em janeiro, eu voltei com o meu e como eu estava trabalhando no consultório. Naquele final de ano, eu usei o PDI para todos os meus pacientes. Do que estava mais impactado ao que estava fazendo transição de carreira, eu usei para todos. E todos os meus pacientes hoje usam o PDI. Eu transformei toda a minha loja, meu restaurante, né? E eu acredito com certeza, né, é que eu tinha feito a GV quando eu fui trabalhar com a questão da crise lá no Spoleto. Então, eu não estou aqui fazendo merchan, não, estou falando que eu tenho muito orgulho mesmo, porque para a minha vida, enquanto pessoa, então às vezes a gente não acredita, a gente acha, imagina, é uma GV, né? Olha, eu estou aqui, né? Eu faço parte do Conecta, o Conecta é um projeto, eu fui a segunda turma do Conecta, que nasceu da ideia de uma aluna também, junto com a Ana Lígia, a Camila, que é o máximo. E aí, um belo dia, a Evelyn, que é uma professora nossa, falou, Daiane, eu preciso de uma pessoa para falar de situação de crise, de liderança em crise. E você contou na aula que você faz isso. Você topa apresentar o teu TCC? Ah, detalhe, o meu TCC foi escolhido no ano como um dos melhores, né? Então, foi muito legal. E eu fui escolhida. E eu fui falar, gente, num junho de 2020, nada mais, nada menos, com o presidente da BMW no Brasil. Quem mais, Ana? Eu nem lembro quais eram as pessoas, e eu ali, uma recém-formada aluna, mas ali eu percebi que eu não era só mais uma aluna da GV, né? Eu era uma profissional que tinha me aprimorado. Então, acho que complementando um pouquinho a pergunta, assim, algumas coisas que foram colocadas, o líder, ele precisa reconhecer que muitas vezes ali não importa se ele tem gente para ele liderar, às vezes a gente não tem funcionário, a gente não tem ninguém que a gente vai fazer gestão de pessoas, mas a gente pode fazer a nossa autogestão. Eu me transformei. Então, se permitam, dentro de uma situação, né, identificar que você está ali com aquela falha, que você precisa buscar uma ajuda. E se você achar que numa instituição de renome, não acredite, não pense que você não vai conseguir. Eu estou aqui, eu me formei, quero fazer mestrado, porque daí acho que estudar é isso que é muito legal, e eu tenho certeza absoluta que eu acho que líder não é só o que trabalha dentro de uma empresa, eu sou mãe, como eu falei, então, como líder dentro da minha casa, como professor líder dentro da sala de aula, como líder de qualquer grupo, né? Isso é muito importante. Então, a minha mensagem é assim, a vida é uma montanha russa, eu sempre falo isso, cheia de altos e baixos. E é na parte da descida de uma montanha russa que a gente sente realmente o que é a montanha russa. E por mais desagradável que seja, porque por mais que a gente goste, é desagradável, a hora que a gente sai daquele looping, a gente fala, yes, a gente conseguiu. E é assim na vida, né? Então, seja qualquer papel que você estiver desempenhando, aprenda a se respeitar. O líder, o liderado, qualquer pessoa que seja. Aprenda, eu estou em crise, eu não estou boa hoje, né? Eu não estou legal. Gente, eu preciso de ajuda. Quando dê ajuda, ofereça ajuda, né? Sem julgamento. Quando uma pessoa chega perto de você, porque ela mudou o comportamento, porque de repente ela ficou mais irritada, ficou chata, ou ficou mais triste, em vez da gente pré-julgar, dizer, nossa, a Ana Lígia está insuportável, caramba, por que a Ana Lígia mudou?
Por que será que aquele meu profissional, aquela pessoa que trabalha comigo todos os dias, de repente, mudou? Será que não cabe eu pegar e disponibilizar uma escuta sem julgamento? E se eu não dou conta, aí sim você encaminhar para alguém? Então, se identifique e, principalmente, tenha um olhar para você e para os outros sem julgamento. E aí, com certeza, a crise será sempre uma oportunidade de fortalecimento, de aprendizado e vamos que vamos, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Ana. Sempre estarei com vocês. Professor Marcelo Rivani, mais uma vez, muita gratidão por tudo que você transformou enquanto professor. O Rodolfo, Messias, muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, Daiane. E a Daiane é uma grande palestrante nacional e internacional. Então, quando eu assisto muito ela, né? Os eventos dela são realmente de grande porte. Então, foi um prazer, Daiane, ter você aqui. A Eliane, de Joinville, estava com a mãozinha levantada. Eliane, você quer falar? Não sei. Já estamos encerrando. Bem, Eliane, mas a Eliane botou aqui no chat, né? Agradeceu o encontro, gratidão aos professores. Obrigada, Eliane, por ter estado aqui com a gente. E agora, para a gente fechar, eu não tenho como não mostrar muito rapidamente para vocês o nosso MBA em Gestão, Pessoas e Liderança, que temos como objetivo desenvolver competências estratégicas para a gestão de pessoas, em um ambiente globalizado, de mudanças constantes, que a gente tanto falou hoje aqui, né? É um MBA voltado para quem quer saber mais sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Temos também pessoas de RH, mas não é somente voltado para pessoas de RH, é para profissionais das mais diversas áreas que querem conhecer um pouco de gestão, porque tem uma parte que prepara muito, né, o aluno para entender da empresa, da organização, de tudo que envolve a gestão, e depois ele focaliza, né, ou numa parte do curso, né, ele tem esses dois vieses andando juntos, né, ele foca, então, nessa questão de pessoas, de liderança, né, e de tudo que envolve essas questões, né, do nosso dia a dia. Né? Professores são profissionais de mercado, não são acadêmicos. Então, vocês têm aqui um exemplo do professor Rivani, né, que tá no dia a dia, estuda e vem para a sala de aula compartilhar com os alunos. Né? O módulo gestão, que envolve essa parte, né, de dar esse preparo, gerar para o aluno, né, essas condições para ele discutir, dele entender uma empresa, tudo que envolve, né? Aí ele vai ver a parte de estratégia, né? Vai também fazer a parte, né? Entender a parte que envolve a liderança, projetos, marketing, economia, transformação digital, finanças corporativas, sim, porque se eu quero entender de gestão de pessoas, eu tenho que entender da empresa como um todo. Empreendedorismo, gestão da inovação, né? E ainda tem a disciplina que fecha esse módulo, que você pode começar por esse módulo ou começar pelo módulo gestão e depois fazer esse módulo, né? Não há uma ordem tão fechada e específica, você fecha com jogos de negócio, ou seja, você vai competir em grupos para você colocar em prática tudo que você aprendeu e também, né, entender como que você pode melhorar a sua decisão, né? Como que você melhora a sua tomada de decisão. Aí vem a parte bem voltada para pessoas, né? Ou inicia por aqui, ou inicia pela parte de gestão, mas aí você vai focar muito nessa parte, né, que envolve pessoas, negociação e administração de conflitos, mudança e cultura organizacional, falamos muito aqui. Olha a disciplina que a Daiane falou, né, do PDI, no Plano de Desenvolvimento Individual, autoconhecimento e trajetória profissional, bem importante, comunicação interpessoal e corporativa, gestão estratégica de pessoas. Aliás, essa disciplina, há 2 semanas, né, saiu, né, enfim, saiu do forno, o livro de gestão estratégica de pessoas que eu fiz junto com o professor Anderson Oliveira, que também vai dar aula no curso,
Então, está bem aí fresquinho, vocês têm essa disponibilidade na FGV. Eu digo, aproveitem a FGV, vocês têm uma biblioteca virtual, vocês têm uma Pearson, vocês têm uma academia CEO com entrevistas à disposição de vocês, dos nomes de mais alto gabarito, isso para inspirar e para dar suporte para vocês durante o curso. Aí vem a disciplina também de tomada de decisão, economia comportamental, ESG, né? Environmental, Social and Corporate Governance. Quer dizer, hoje você precisa saber disso. Como que eu, como gestor de pessoas, como um líder, como é que eu trabalho essas questões dentro da empresa, né? Do social, do ambiente e, claro, né, da governança. E relações de trabalho, que hoje mudou muito, né? E aí, para fechar esse grande bloco, nós temos desafios organizacionais, que aí a Daiane falou um pouquinho, mas na época dela ainda tinha o TCC, mas é uma disciplina prática que você vai colocar, vai trazer todos os conteúdos que você desenvolveu e, em grupo, vai desenvolver um projeto aplicável, né? Projeto dentro de uma empresa, né? Que hoje não tem mais o TCC, mas antes era isso que virava um TCC. Parabéns, Daiane, né? O TCC foi premiado dela, né? Que é dessa disciplina, oriundo dessa disciplina. Bem, as dicas, eu acho assim, a gente já falou bastante, né? Nós fechamos aqui 1h30 de evento, né? Que era o que a gente estava programado. Eu quero parabenizar quem eu vou encontrar, porque eu dou aula também nas MBAs. Quero agradecer a presença de todos que vieram aqui para adquirir conhecimento, para compartilhar aí. Eu vejo que o nosso bate-papo está a 1000. Quero Ana, dizer tem que... uma moça chamada Lina que ela queria saber como ela faz para se inscrever e fazer o curso de gestão estratégica de pessoas, MBA. Aí eu vou deixar o contato, a Lina. Ela pode acessar no site do cem.com.br, né? Ali tem todo o processo se ela não tiver de uma das nossas cidades, a equipe ali de admissão encaminha. Oi, gente. Obrigada pelo retorno. Se vocês puderem mandar o link aqui no chat, depois eu me informo, então. Estou em São Paulo, capital. Eu boto aqui, Alina, eu boto aqui depois o link para você, tá? Tá, obrigada. E, gente, estar no mundo FGV é aproveitar esse mundo FGV. Como a Daiane disse, né? É para todo mundo, sim. Já está aqui ó, o link, Alina. É aproveitar, é dizer eu posso, é fazer parte, né, dessas 3 letrinhas que eu tenho muito orgulho, e aproveitar. Aproveitar tudo que a FGV gera para vocês, todas essas conexões, e nesse novo mundo, né? A gente está com as aulas presenciais, mas vamos ter esses eventos aqui também para unir vocês, conectar vocês e aprender mais com isso. O certificado que vocês têm ao terminar o MBA, ele é dado pela FGV, que eu represento como coordenadora acadêmica. Então, independente de onde você vai resolver fazer a FGV, se vai ser em Campo Grande, Caxias, Santa Maria, Blumenau ou Joinville, é o mesmo certificado que quem faz no Rio, né, aqui onde eu estou, ou na sede em São Paulo, onde for, porque é o mesmo grupo de professores, é o mesmo grupo de coordenadores, são os mesmos programas, então são as mesmas orientações. Eu faço questão até de colocar isso, porque muitas vezes a pessoa não sabe, né? Nós temos aí a CEM como uma grande parceira, que trata, né, que tem uma organização que trata o nosso aluno. Já aproveito para agradecer aqui ao Messias e ao Rodolfo pela organização e pelo tratamento que vocês dão aos nossos alunos. Isso é muito importante para a gente. Hoje eu iniciei falando aqui que hoje o que vale é a experiência. E, claro, né, a CEM ela vem com essa parceria de fazer isso acontecer, mas o curso onde vocês estão entrando é FGV. Então, saibam disso, é o mesmo programa, os mesmos professores, é a mesma equipe, certo? Então, eu quero agradecer, vou deixar a palavra para o Messias e para o Rodolfo, agradecer a todos. Obrigada pelas palavras também no chat aí, e passo para vocês, Rodolfo, Messias, para encerrarem o nosso evento.
Eu quero agradecer principalmente a professora Ana Lígia pela condução excelente da palestra, né? Também o professor Marcelo e a Daiane. Eu assisti alguns Conectas e esse que você falou eu assisti também. Eu me lembro, nós estávamos bem no meio da pandemia, assim, foi uma história assim que me marcou, né? Então é legal assim agora, num momento mais tranquilo, né? Com os ânimos serenados, enfim, e toda a situação já ter passado, a gente poder relembrar e até numa situação até mais tranquila, mas realmente foi difícil naquela época, né? E agradecer a todos os alunos, os interessados, os participantes, né? Esse evento aí junto com a professora Ana Lígia, que é a coordenadora dos nossos cursos aí de gestão de pessoas e liderança, promovido pelo Centro de Ensino Empresarial, onde que nós temos as unidades aí em Santa Catarina, em Caxias do Sul, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em Santa Maria. Mas interessante saber, né? Hoje em dia a tecnologia nos permite ir bem mais, né? Foi uma surpresa até a gente ter tantos participantes de São Paulo, né? Onde que a gente não tem sede nenhuma, né? E aí para o pessoal que tiver interesse, então existe várias escolas e vários conveniados aí no estado de São Paulo. Mas aí não é com a gente, não é com o Centro de Ensino Empresarial, mas enfim, né? Aí tem o pessoal falando ali na própria São Paulo, né? Aí a própria unidade da FGV São Paulo, né? E o pessoal do interior ali tem outras conveniadas. Mas eu passo a palavra agora para o Rodolfo para dar o encerramento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Legal, bacana. Eu também quero agradecer a todo mundo. Confesso que eu fiquei bastante sensibilizado com algumas palavras, principalmente da Daiane, do orgulho, ela contando do orgulho de ter estudado, né, de ter feito o FGV e do Rivani também, dessa experiência de dar aula, porque a gente está no dia a dia, tem a rotina, às vezes tem uma série de problemas e tal, né? E quando a gente para olhar isso, né? E há um tempo atrás era muito comum, quando concluía uma turma, ter momentos de formatura, onde as pessoas celebravam aquilo. Então, eram eventos muito bacanas, né? Algumas festas assim eram uma epopeia, né? E era um momento que vinha à tona esses sentimentos, né? Então, bacana a gente conectar com isso, né? De coisas que, às vezes, no nosso dia a dia passa batido, mas que fazem muito significado, né? Porque, na verdade, a gente não está só trabalhando para que as pessoas tenham um diploma, né? A gente está trabalhando para que elas consigam mudar as suas vidas, né? Que elas conquistem seus sonhos, né? Ou seja, ninguém vem atrás de um papel, né? Elas vêm porque elas querem conquistar alguma coisa, né? Elas querem né, se apoderar, né, de si mesmo, né? E eu acho que isso muito legal, gostei muito, tá? Indo para o prático, no dia 28, sexta-feira, 28 de abril, nós temos turmas iniciando em Caxias do Sul, Santa Maria e Campo Grande. A turma de Joinville começa na segunda quinzena de maio, tá? Então, o pessoal acessa o nosso site, fiquei com a palavra do Conecta na cabeça, acesse o nosso site, o cem.com.br, lá tem todas as informações, na dúvida, acessa lá, fale com o consultor, e a nossa equipe prontamente dá todas as respostas para que a turma aí possa se encaminhar aí, tá? Aqueles que vierem a ingressar nessa jornada, sejam bem-vindos, sucesso, e a todos um grande abraço. Foi um prazer. Esperamos novas oportunidades, novos papos aí com todos. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Ana, tu não desliga, eu preciso sequestrar aqui a posse aqui para eu salvar esse material, que depois vai ficar no nosso portal ali, tá? As pessoas podem se revisitar. Tá, tu me mandou de volta. Maravilha. Poderes. Yes. Gente, ó,
Prazer aí, Tchau, boa obrigada, noite. Daiane, Marcelo. Obrigadão de coração. Boa noite para todo Rodolfo, mundo. aí. Messias e todos aí que vieram hoje aqui, pelas palavras também no chat, tá bom? Show. Valeu, gente. Obrigada. Gente, obrigado. Tchau, boa Até noite. mais. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite, pessoal. Saímos.